hoje estamos aqui na nossa 7ª semana, né? Hoje, basicamente, a gente tem aqui o tema central, que é a formatação da planilha. Mas, além da formatação da planilha, eu também gostaria de começar a trabalhar com vocês algo mais centrado nas empresas, nas organizações como um todo, né? Então, principalmente nos exemplos e nos exercícios, a gente vai ver que nós estamos agora dando uma guinada mais para o lado empresarial e vamos focar em cima de problemas reais, tá joia? Vamos começar a trabalhar com problemas reais dentro das organizações, tá bom? Então, a gente vai utilizar o conhecimento que nós já obtivemos até agora para resolver problemas de negócio. Esse que é o foco, né, do Excel e efetivamente de se utilizar uma planilha e de se utilizar uma ferramenta computacional qualquer, né? É resolver um problema, né? No caso aqui o nosso, plano de negócio. Muito bem. Em termos de formatação, né, nós já vimos a grande maioria, né? Então nós temos ali no Excel uma barra de formatação. Deixa eu abrir aqui o Excel, né, para a gente ver isso na prática. Então, uma nova planilha. Então, a barra de formatação, né, é aqui em cima, né, esse formato aqui, no menu, né, aqui a gente escolhe a opção página inicial, e em página inicial a gente tem aqui os atalhos das principais formatações, né, que podemos utilizar. Nós já utilizamos a grande maioria delas, né? Então, por isso a gente só está aqui fazendo uma revisão rápida, né? Uma delas seria, acho que a gente até coloriu ali o texto em si, né? A cor do texto, etc. A gente já utilizou, então basta lá utilizar lá, bom dia, Carolina, a formatação da letra aqui, né? E aí escolher, se tiver uma outra cor específica, basta clicar aqui em mais cores, e aí você seleciona essas outras cores. Alteração da cor de fundo, eu não sei se nós já fizemos, mas ela é basicamente a mesma coisa. Então, lá no Excel, então vamos imaginar que tenhamos ali um título, né? Então, vamos falar aqui, ó, título da planilha. Basicamente informações, né, como nome, sei lá, e, por exemplo, tá? A gente vai utilizar essas informações aqui. Civil não, é civil. Nome: Ana Roberto Bardina e Joaquina José. Aqui, idade 78 anos. E não, 23. Esta aqui é viúva. O Roberto é solteiro. Rodolfo é casado. E solteiro.
vai ganhar 2004. E aí, então, no título da planilha, né, vamos colocar aqui centralizado, mesclar, e aí, né, ao selecionar aqui uma cor de fundo, né, nós podemos optar, né, por uma cor mais pastel, né, que é essas cores mais claras aqui, ou cores mais berrantes, aí, mais vivas, né, vamos falar assim. Aí é uma questão de gosto, né, ou de estilo, né, interno das organizações, né? Então aqui, né, também a formatação, né, ou seja, as bordas, nós já vimos isso, né? Muito bem. Então, vamos voltar na planilha. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilinho, né? Isso tudo já vimos aqui várias vezes. Então, muito bem, vamos voltar lá. Envolvendo células com moldura, nós já vimos, né? A gente pode escolher, né, aquelas que são de atalho, ou nós vamos lá para a formatação da célula, né? E escolhemos de uma maneira mais personalizada, né? Efetivamente, né? Só voltando aqui, então, se a gente quisesse aqui, ó, trabalhar com uma borda diferente, a gente poderia clicar aqui, ó, escolher uma borda pré-definida, ou se a gente quisesse mais bordas, clique aqui em mais bordas, a gente vai lá na formatação de célula, especificamente na área de bordas, onde nós podemos personalizar, né, mais adequadamente a nossa borda, certo? Então, podemos escolher aqui uma cor mais forte, né, lá para cima, uma cor mais forte para baixo, né? E efetivamente também o contorno, né? Então, ok, então aí ele ficaria no contorno, e aí a gente pode selecionar aqui apenas a parte de título e colocamos aqui também o mais forte, né? A mesma coisa, a gente pode também aqui, né, trabalhar com a cor do texto, né? Ou seja, a cor do texto, e acho que é isso. Fazendo só uma breve revisão. E a gente pode ir também, né, para aquela formatação de células lá, onde nós efetivamente trabalhamos com os dados, né, mais focados. Oi, Laís. Está sendo gravado, obrigado. Obrigadão. Pelo menos é o que está aqui aparecendo para mim, né? Que está aparecendo aqui Está 22 minutos sendo gravado, né? Aí iniciou a gravação em 22 minutos. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Laís. Legal. Por me lembrar. Muito bem. Além, né, dessas formatações que nós temos, legal. Além dessas formatações que nós temos, né, a gente tem também estilos, né, pré-definidos, que a gente chama de autoformatação. Nós podemos acessar, né, esses estilos pré-formatados, né, que já existem no Excel, clicando aqui, ó, do lado direito, a gente tem aqui, ó, os estilos aqui, ó, de autoformatação. Nós temos lá a formatação condicional, a formatação como tabela, e aí, ó, aqui do lado direito, aqui são os estilos, né? Então, por exemplo, se a gente seleciona aqui, ó, toda a tabela, né? Nós temos aqui, por exemplo, ó, formatar como tabela. Aqui, ó, ele já nos dá algumas opções de formatação, inclusive com cores, né? Prevendo, né, basicamente a utilização de tabelas, né? Aí, efetivamente, por exemplo, se a gente escolhe uma aqui, ó, por exemplo, essa aqui clara, né? E clica aqui, ó,
onde estão os dados da tabela, né? Então, ele já tentou identificar ali que estão neste local. Então, se eu falar OK, né? E aqui eu falo, ó, minha tabela tem cabeçalho, olha só o que ele vai fazer. Ele já faz exatamente a definição aqui, ó, daquela formatação que nós efetivamente escolhemos, né? Inclusive com um filtro aqui que a gente já vai depois trabalhar isso, tá? Então vamos voltar. A gente também pode, né, escolher efetivamente a formatação de apenas um conjunto de células. E aí a gente pode vir aqui em estilo. Se a gente clica aqui nesta duas setinhas para baixo aqui, ó, a gente cai no estilo. Então, se é um título, ó, a gente pode escolher como título 1, título 2, título 3. Ah, eu quero ênfase. Não, eu quero mais ênfase, entendendo? Então, aqui em cima, ó, se é cálculo, valor, célula. Então, são pré-formatações que ele nos dá e a gente pode escolher de acordo com o que nós, pelo menos para o nosso estilo, com o estilo da organização como um todo, né? Ou seja, se ela tem já um formato, a gente escolhe o formato que efetivamente eles nos diz para escolher, ou efetivamente a gente vai aí por uma proximidade, né, maior com aquela cor, com aquele estilo, com aquela forma de efetivamente trabalharmos, tá joia? Então, podemos escolher, né, desta forma, ou então, se a gente sabe que isso é uma tabela, a gente seleciona a tabela, né, e efetivamente clicamos aqui, e aí podemos aplicar, por exemplo, aqui, ó, um estilo, né, nesta tabela como um todo, né, tá joia? Alguma dúvida aqui, pessoal? Aqui é um recurso, né, mais direto, mais rápido, né, que efetivamente o Excel nos dá aqui. Professor, bom dia. Bom dia, Fernanda. O meu, ele aparece assim, formatação condicional, formatar como tabela, estilos de célula. Isso. É o que está acontecendo aqui em cima, não é? A mesma coisa. Só que o meu não aparece esses já abertos em cima. Ah, sim. É porque possivelmente a resolução não está tão grande. Então, ó, se eu reduzo aqui, ó, ele aparece dessa forma. É que eu não estou enxergando. Está enxergando? Ai, meu Deus do céu, que situação. Aqui, ó. Nesse local aqui, ó. O senhor clicou em estilos de célula? Não, eu não cliquei em nada. Eu só reduzi a janela. Não. Quando o senhor estava fazendo a alteração, aparece como estilos de célula? Isso, exatamente. Ah, tá. Que o meu tem 2 antes. Então é estilo que eu vou. Então, ó, nós fizemos duas coisas, né? A primeira delas, nós clicamos em formatar como tabela e a outra, estilos de célula. Então, em estilos de célula, acho que deve agora aparecer igual você aí, ó. Você clica aqui e aqui aparece, tá vendo? Nas opções. Ah, sim. Ok? Uhum. E aqui também, clica na tabela, aparece as opções de tabela. Ah, Okay? então foi o primeiro. Entendi. Beleza. Então, ó, se eu reduzir ainda mais, aí depende da formatação, ele vai ficar também, ó, mais reduzido ainda aqui em cima, tá vendo? Tá. Então, mas aí é a mesma coisa, só clicar aqui na setinha para baixo, ele vai aparecer as opções para você. Uhum. Tá? Legal a sua pergunta, porque eu não tinha me atentado a isso também. Como eu deixo aqui o tamanho grande da tela, aí aparece aqui também, e dependendo, né, se o seu monitor for bem grande, ele vai ampliando, né, essas opções aqui cada vez mais. Legal? Dúvidas? Tranquilinho? Eu pus só para o senhor ver como é que aparece. Legal. Isso, ó. Joia. É exatamente daquele formato aqui, ó. Esse, ó.
Mais ou menos nesse formato aqui, né? Que apareceu. Eu reduzi um pouquinho, apareceu exatamente igual ao da Fernanda. Beleza. Muito bem. Fechar. Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então vamos lá. O próximo tema, então, depois da formatação, autoformatação, né, que nós vimos aí, geralmente nós, quando fazemos uma planilha, né, nós sabemos exatamente o que efetivamente nós queremos e quais são as informações necessárias. Mas, eventualmente, alguma célula ou alguma coluna podem ficar, né, ou seja, só com o título da célula, podem ficar assim, ainda, podem gerar, né, uma certa dúvida, principalmente com que tipo de informação, quantas casas decimais, ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, o que eu insiro ali, né? E para estes casos, né, o Excel tem um recurso chamado de comentário, né? O comentário em si, ele tem basicamente dois processos aqui, né? Um que efetivamente nós vamos utilizar, então aqui quando a gente clica aqui em exibir, ó, não exibir não, revisão, desculpe, não é exibir não, é revisão. Nós clicamos aqui em revisão, a gente tem uma série de opções, né, de efetivamente trabalharmos aqui recursos, né, basicamente de revisão da planilha como um todo. Existe um, né, que serve como comunicação entre as pessoas que estão, por exemplo, desenvolvendo ou colaborando com uma planilha, que na versão mais atual eles passaram a chamar de comentário. E existe também aquela informação que eventualmente você vai passar para a pessoa que vai utilizar a sua planilha, né? Que daí, a partir da versão mais recente do Excel, passou a se chamar anotações, tá joia? Então, geralmente, como que nós trabalhamos? Um comentário nós utilizamos como um recurso para um trabalho colaborativo, né? Ou seja, a gente está criando uma planilha em grupo e aí nós podemos utilizar os comentários para trabalhar, né, exatamente a comunicação entre as pessoas. E nós podemos utilizar, então, quando a planilha está finalizada e a gente quer que determinadas informações sejam destacadas e não fique dúvida, né, do que possa ser inserido, então ali, efetivamente, nós inserimos, então, anotações. Então, no nosso caso aqui, né, vamos imaginar que nas linhas inferiores aqui, ó, nós tenhamos a continuação da tabela, né, e efetivamente a gente precise informar, né, aos usuários desta tabela aqui que efetivamente eles vão precisar colocar informações específicas aqui, né? Então, por exemplo, aqui no nome, né? Então, no nome, a gente poderia colocar uma observação aqui. Então, aí nós vamos utilizar as anotações, porque eu quero comunicar com aquela pessoa que vai dar entrada nos dados, que vai utilizar a minha planilha. Então, aí a gente utiliza anotações, ó. Então, clicamos em anotações, nova anotação. E isso com a célula selecionada. Eu já tinha clicado aqui sobre o nome, e agora, ó, aparece lá, tipo um post-it, né? Onde você pode colocar aqui a observação. Então, aqui, ó, a gente poderia falar para ele, seja, insira, né, apenas o primeiro nome. Pronto, né? Teclamos Enter, ou clicamos em qualquer lugar, né? Ele, então,
se vocês notarem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vocês notarem, ficou um triângulo, né, vermelho sobre, né, ou do lado direito superior da célula onde eu inseri o comentário. E agora, ó, toda vez que eu passar o ponteiro do mouse sobre aquela determinada célula, a anotação ela vai aparecer, tá? Então, toda vez, qualquer pessoa, né, que fizer isso, ó, aquela determinada anotação vai aparecer, tá? Ela se esconde automaticamente. Idade, ó, também, a gente pode inserir uma outra anotação, uma nova anotação. Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar aqui um número inteiro corresponde. Estado civil, né? Então, aqui a gente poderia colocar um comentário mais interessante. Então, escolha uma, dois, né? 2 pontos, e aí a gente pode falar solteiro ou solteira, casado ou casada, tem acho que separado, divorciado ou divorciada, viúvo, e tem também o estado civil que é relação estável, é isso? Não sei se está certo, tá? Então, agora, ó, quando a gente passa o ponteiro do mouse, né, a gente vê todas as opções. Aqui, ó, aqui também e aqui também, né? E bônus, a gente pode colocar aqui entre um valor. Anotação, nova anotação. Então, do bônus em reais. Muito bem. É isso daí. Então, aqui a gente tem as anotações. Agora, qual é a diferença de um comentário? Então, vamos imaginar que nós estamos criando, né, esta planilha e, efetivamente, a gente queira passar, né, um comentário de uma pessoa para outra, né? Então, podemos selecionar aqui, por exemplo, uma célula e inserirmos aqui, ó, comentário, novo comentário, né? Então, aqui, efetivamente, ó, vai ficar o meu nome, né, efetivamente gravado ali, e não só o meu sobrenome, né, o nome completo da pessoa que está fazendo a edição desta célula especificamente, né? Então, aqui poderia ser o quê? Trabalhar melhor esse título da planilha. Então, aí quando a gente clica aqui, ó, no postar, ó, o que acontece? Existe a postagem deste comentário na planilha, né? Então, outra pessoa que vier aqui, ele pode, né, ele ou ela, né, pode responder este comentário, né? Ainda não foi alterado, né? E aí tudo isso vai ficando registrado aqui, para justamente haver, né, esse processo de comunicação. Então, se uma outra pessoa, lembra aquela ideia de editar colaborativamente? Então, se uma outra pessoa viesse aqui e editasse essa planilha, né, nós teríamos basicamente um outro comentário, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, só para vocês entenderem, né, mais na prática, eu vou salvar essa planilha aqui, ó. Então, arquivo, salvar como, aqui vai ser aulas, procurar, disciplinas,
Informática, aula 7. Então, essa aqui vai ser aula 07. Salvamos. Agora eu vou transferir aí para vocês esta planilha. Aula 7 aqui. Pronto, está aí no chat de vocês. Então, se vocês abrirem agora essa planilha, vocês vão ver o meu comentário. Vocês podem responder esse comentário, vocês podem inserir um novo comentário. E se vocês fizerem isso, né, o que vai acontecer? Vai ficar gravado o nome de vocês, né, neste comentário específico. Né? E aí, então, existe todo um processo de comunicação. E uma vez que finalize, né, todo o processo, né, haja aí, então, processo de comunicação, etc., você pode vir aqui, ó, e simplesmente excluir o comentário. Né? Quando você fechar, está tudo fechado, está tudo certo, você pode vir ali e excluir o comentário. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia, a diferença entre comentário e anotação? Sim. Tranquilinho? Muito bem. Então, é muito útil, né, isso. Né? Então, sempre que você observar aqui, ó, um triângulo, né, no canto superior... Professor, Oi, Fernanda. eu acho que a minha versão não é compatível, porque o meu só aparece para colocar o comentário normal, ele não aparece. Eu pus até o print da tela aqui dali. Ah, sim. Então, o que acontece? Essa aí é uma versão, acho que anterior, não é, Fernanda? Acho que 2010, alguma coisa assim, não é? É, acho que é. Uhum. Então, aí, nessa versão, até 2010, alguma coisa assim, só tinha a ideia, né, do que nós temos aqui, que é a anotação. A anotação era o comentário, entendeu? Uhum. Então, se vocês estiverem trabalhando, né, com uma versão mais antiga, né, vocês vão ver que vocês só conseguem inserir um comentário. Então, quando você entra lá em revisão, você vai ver que você só consegue inserir um comentário. Mas dá para interagir, né? A pessoa pode responder embaixo do meu comentário? Ah, também pode, com certeza. Só não vai ficar bonitinho que nem o seu. Isso, é que na versão aqui mais recente, né, ele dá todo o encadeamento aqui e tudo mais. Como se fosse um chat, né? Isso, exatamente. É um processo de comunicação mesmo, né? Processo de comunicação. Isso mesmo, Fernanda. Mas legal você ter passado. E aí você também nos atentou aqui que nas versões anteriores, né, como está na apostila. Na apostila que eu disponibilizei para vocês, ali só está comentário. Por quê? É uma apostila de uma versão um pouco mais antiga, né? Então, ali, efetivamente, só tem o comentário. Nas versões mais atuais, tem o comentário, que é essa comunicação entre os desenvolvedores, né? E tem agora a anotação, que era antes o comentário, né? As anotações, que efetivamente é o que você vai transmitir para quem vai utilizar a sua planilha. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Joinha, beleza. Então, continuando aqui. Continuando. A gente tem o comentário, inserir comentários, né? E excluir. A gente pode também imprimir a planilha com os comentários, né? Então, na guia de revisão lá, a gente vai mostrar todos os comentários e efetivamente poder, então, imprimir o comentário. Muito bem. Mais uma coisa. Aqui a caixa de diálogo da formatação de célula, a gente já está cansado de ir, né? Basicamente, essa janela, né? Que aparece quando nós clicamos lá em formatar células, né? Então, esse aqui eu não vou falar novamente, a gente já falou bastante. E aí, né, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma situação que vocês estão com uma planilha
bem grande, né? Deixa eu só simular aqui uma planilha enorme aqui, né? Ctrl C. E para lá e também para baixo, né? Então, quando a gente tem uma planilha muito grande, né? Então, o que acontece? Ela vai ocupar várias páginas aqui, nossa, né? Então, aqui, por exemplo, ó, ela está ocupando aqui para a direita e para a esquerda, então não está cabendo toda a planilha na tela, né? A gente pode até reduzir a letra, né, para caber, mas aí também pode ser que, mesmo assim, ó, não dá certo, né, não cabe, né? Então, vamos voltar aqui ao tamanho um pouquinho maior aqui para a gente conseguir enxergar. E, efetivamente, o que acontece? Existe um recurso, né? Vamos tirar esse título aqui. Só tirar. Não, não vamos tirar, não. Existe um recurso dentro do Excel que é o que nós chamamos de congelamento de painéis, né? Para que serve? Geralmente, né, quando nós trabalhamos com uma planilha, a gente quer que, efetivamente, uma parte da planilha, né, que é a parte superior, e a parte do lado esquerdo, né, que é basicamente onde a gente vai também colocar aqui algum tipo de informação que vai ser a nossa âncora, né, nós queremos que elas fiquem fixas quando nós rolamos. Então, por exemplo, aqui, né, logicamente não é o caso aqui, né, mas aqui, vamos imaginar que nós tivéssemos, né, uma planilha, né, bem grande, né, e que efetivamente tivesse aqui uma série de informações, uma série de colunas, de títulos diferentes, né? Então, a gente só está fazendo uma simulação aqui, né? E nesse caso, especificamente, quando a gente rola para baixo, ó, acontece o quê? Esta parte aqui de cima, ela se esconde. E aí, quando a gente está lá embaixo, por exemplo, estamos trabalhando na célula 100, puta, que informação que é na H mesmo? O que a gente coloca na coluna H? Então, a gente tem que rolar lá para cima, ver, é bônus, né? Para daí, efetivamente, voltar aqui e colocar a informação. Então, nestes casos, né, que a gente tem uma planilha grande e que a gente precisa desse processo de rolagem de telas, existe um recurso aqui chamado de, vou voltar aqui na planilha, de congelamento de painéis, né? Então, como é que eu acesso esse congelamento de painéis? Eu vou lá no Excel, eu venho aqui em exibir, tá? Exibir, revisão. Exibir. Em exibir, e efetivamente a gente tem aqui, ó, no lado direito, ou na parte central aqui, ó, congelar painéis, né? Aqui dentro de exibir, tem congelar painéis. Se a gente clica aqui em congelar painéis, a gente tem basicamente 3 opções aqui de congelamento, né? Então, primeiro, o que é um painel? Painel é um nome que efetivamente a gente tem aqui, que seria a parte superior e a lateral, efetivamente, de algum local, né? Então, se a gente pega um painel de uma janela, né? Então, seria basicamente os contornos desta janela, né? Então, os painéis, eles dão os contornos dessa janela. Então, aqui também a ideia é a mesma coisa, só que, né, se a gente pensar numa planilha, quais são os contornos de uma planilha? É basicamente a sua área superior e a sua coluna, ou as colunas à esquerda, não é isso? Então, basicamente, se a gente quiser congelar os painéis como um todo, a gente pode, então, escolher essa primeira opção aqui, ó. Então, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha.
Mas eu posso também, né, dependendo da minha planilha, eu só quero congelar a parte superior. Então, também tem essa possibilidade aqui, ó, congelar linha superior. E eu também posso aqui, ó, congelar primeira coluna apenas, né? Ou seja, só a primeira coluna vai ser congelada. Então, vamos cada uma dessas opções. Ó. Primeiro, ó, congelar painéis. Se a gente clica aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele congelou toda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproximadamente 10, as 10 primeiras linhas, né? Ó, tá vendo? Então, quando eu rolo aqui, ó, esta parte aqui de cima ela fica fixa, né? E a parte de baixo é alterada. A mesma coisa, ó, quando a gente rola para a direita, ó. Toda essa primeira coluna, né, essa primeira parte aqui fica congelada. Por quê? Né? Então, deixa eu descongelar o painel. Por que aconteceu isso? Vou imaginar o seguinte, deixa eu clicar aqui e congelar o painel novamente. Então, vai depender aonde eu estou com o ponteiro do mouse. Então, ó, vamos imaginar o seguinte, eu quero que ele congele essas 3 primeiras linhas aqui, ok? E quero apenas as 2 primeiras colunas. Se eu quero as 3 primeiras, então eu me posiciono na linha 4. E eu quero as 2 colunas iniciais, então eu me posiciono na 3ª coluna, tá? Então eu vou me posicionar aqui, ó, vou clicar na célula logo abaixo da linha extrema do meu painel e da minha coluna extrema do meu painel, tá? Quando eu selecionei esta célula específica, venho aqui em congelar painéis, pronto, ele já travou essas 2 colunas e essas 3 linhas. Ó, agora, quando eu rolo, ó, eu estou rolando e aquelas 3 primeiras linhas ficam fixas, assim como as 2 primeiras colunas. Estão vendo lá? Ó? Então, dessa forma, eu posso congelar o painel. Então, por exemplo, vou imaginar que eu tenha muitas informações, ou seja, tem lá as 5 ou 10 primeiras linhas, né? Ou seja, até aqui, efetivamente, eu quero congelar. Então, primeiro eu vou descongelar, que estava anteriormente, e eu quero exatamente as 1, 2, 3, 4. As 4 primeiras colunas. Então, as 10 primeiras linhas e as 4 primeiras colunas. Me posicionei na célula subsequente, clico aqui em congelar painéis e efetivamente, ó, tudo está congelado naquela proporção que eu efetivamente selecionei. Tudo bem, pessoal? Isso, então, é linha e coluna. E eu também posso fazer isso, né, nesse mesmo processo, né, apenas as linhas. Então, eu quero, por exemplo, as 3 primeiras linhas. Me posiciono na 4ª linha, quero congelar só as linhas, clico aqui em linhas e, efetivamente, está acontecendo. Só que aqui ele congelou só a primeira, né? Só a primeira. Então, acho que eu tenho que selecionar a linha como um todo. Seleciono aqui, deixa eu descongelar. Não, ele só congela a primeira linha mesmo. Ele só congela a primeira linha. Quando é linha, né, ele só congela a primeira e basicamente a mesma coisa acontece quando você congela a coluna, né? Então, quando você congela a coluna, né, ele só congela a primeira coluna, ó, só a primeira coluna, tá? Mas quando você quer congelar específicas, daí você entra na opção congelar painéis e aí, dependendo de onde você está, efetivamente vai acontecer a mágica. Ok? Dúvidas? Até aqui? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, vamos só voltar àquela planilha anterior. Deixa eu não salvar. Deixa eu abrir de novo a planilha, como ela estava.
Muito bem. Agora, né, nós vamos ver um último recurso, né, hoje, que é, ou que são, né, os filtros, né? Os filtros são, basicamente, recursos para que a gente consiga ter uma navegabilidade dentro de um determinado conteúdo de maneira mais, vamos falar assim, interativa, né? Nós podemos fazer, por exemplo, organizações ou seleções de uma maneira muito mais, vamos falar assim, prática, né? Acho que a palavra correta é prática. Então, como que ele funciona, né? Então, vamos voltar lá à planilha. Então, aqui, ó, a gente tem uma planilha, né, com nome, idade, estado civil e bônus, né? Então, se a gente selecionar aqui, ó, toda a planilha, né, selecionamos a planilha, a gente vem aqui na opção, ó, na mesma opção de classificar e filtrar aqui, né? Então, aqui, ó, a gente clica no botãozinho, nessa opção aqui, classificar e filtrar, e existe uma opção chamada filtro aqui, ó, né? Então, clicamos em filtro. Então, classificar e filtrar, filtro. Então, deixa eu reduzir aqui. Ó, mesmo com a tela bem reduzida, com a tela muito reduzida não acontece. Com a tela muito reduzida, pode ser que apareça apenas, ó, o A e o Z e um funil aqui para vocês, tá? Então, o A e o Z e um funil é esta opção aqui, ó, classificar e filtrar, tá? Então, quando está bem reduzido, né, aparece esta opção na aba aqui, ó, página inicial, tá? Classificar e filtrar, e aí você seleciona filtro com a tabela selecionada. Quando você clicou em filtro, deixa eu ir para tamanho maior aqui, ele automaticamente colocou aqui para você, ó, uma série de setinhas, né, para baixo aqui. Então, se vocês observarem, ó, tem agora uma setinha aqui que você pode clicar sobre ela, ó, tá vendo? Uma outra setinha em idade, uma outra setinha sobre estado civil, uma outra setinha sobre bônus, né? Então, para que serve isso? Como o próprio nome diz, é um processo de filtragem, né? Então, vamos imaginar que a gente queira apenas exibir, e a gente tem aqui centenas, às vezes milhares de linhas, tá? Mas vamos imaginar que eu queira apenas exibir as pessoas que são solteiras, né? Então, aí eu venho aqui na coluna de estado civil, nesta setinha aqui, ó, que que apareceu aqui do lado de estado civil, clicamos sobre ela. Agora, olha só que ele nos dá. Primeiro que ele já observou, né, todos os dados, né? E na observação desses dados, ele já classificou todas as modalidades que existem. Olha só que interessante, ó. Tem lá, ele conseguiu observar, né, várias que são casadas, que são casado, que é solteiro ou solteira, é viúvo ou que estão vazias, né? Então, aqui, ó, a gente pode selecionar. Então, no nosso caso, eu falei que eu queria que apenas aparecessem as opções ou melhor, as pessoas, né, que fossem solteiras, não é isso? Então, aqui, ó, eu tiro a seleção das que são casadas e tiro de viúva e tiro que estão vazias, né? Só deixo selecionado aqui, ó, solteira e solteiro, né? E clico no OK. Ao clicar no OK, ó, ele faz, então, uma filtragem nos dados e me dá apenas as informações. Sumiu as informações, né? Desapareceu, onde que estão? Estão aqui, né? Apenas o processo de filtragem aqui, ó, é que efetivamente tem aqui. Eu posso aqui, ó, limpar filtro de estado civil e ele volta ao estado anterior, tá? Muito bem. Eu posso também filtrar idade aqui, ó.
arbitrariedade específica, né? Por exemplo, filtro com números aqui, ó. Então, eu quero, por exemplo, apenas mostrar aqui as pessoas que são maiores que 30 anos de idade. Então, eu entro aqui, ó, na opção maior do que, certo? É maior do que, por exemplo, 30, né? Dou um OK e ele faz, então, a seleção aqui para mim, que ele só vai exibir aqui os maiores de 30 anos, né? Para voltar, clico aqui, limpar, filtro de idade, e ele volta a exibir todo mundo. Tá joia? Então, o grande detalhe aqui está na primeira parte do que nós fizemos. A gente tem que selecionar toda a tabela que a gente queira que ele aplique o filtro, né? Uma vez selecionado, aí sim a gente vem aqui, classificar, filtro, né? Então, veja, eu selecionei a mesma tabela, ó, e ele tirou todo o filtro, né? Para voltar, a gente clica lá de novo, filtro, ele volta. Para remover isso, né, basta ir lá, clicar, filtro, e ele tira a filtragem. Tá joia? Então, eu vou imaginar que eu queira filtrar apenas essas duas primeiras colunas aqui, ó. Venho aqui, filtro, né? Então, agora, só as duas estão com filtragem, né? Então, se eu seleciono aqui, por exemplo, eu quero apenas as idades 34 e 78, né? E seleciono, ó. Então, agora eu vou aplicar. Mas vejam que todas as linhas, né, são modificadas. Este que é o detalhe. Quando a gente aplica o filtro, ele, independente do que tem aqui do lado direito, aqui, ou seja, o que tem aqui a mais aqui, ele vai então fazer uma filtragem por linha. Tá vendo aqui que ele mostrou ou deixou apenas visíveis as linhas 5, 8 e 9? As demais, ó, ele escondeu todas as linhas. Ele faz um processo de apenas esconder aquelas linhas que não se incluem naquela determinada filtragem, tá bom? Então, muita atenção a isso, né? Quando a gente fizer algum processo de filtragem, não, se a gente tiver alguma informação, por exemplo, deste outro lado aqui, deixa eu remover aqui o filtro, né? Então, a gente seleciona aqui, tiramos o filtro. Então, se a gente tiver alguma outra informação deste outro lado, vamos pegar qualquer informação, Ctrl+C, ver aqui, ó, qualquer informação do outro lado aqui, quando a gente aplicar um determinado filtro, né? Então, mesmo que seja em apenas uma coluna, ó, só uma coluna, filtragem, né? E aqui, por exemplo, eu quero agora que exiba apenas a Ana, né? Só a Ana e o Rodolfo, por exemplo, aqui, ó. E não o vazio também. Então, ok. Vejam que tudo que está do lado direito também foi escondido. Por quê? Porque estão na mesma linha, tá? Então, quando acontece isso, muita atenção, né? Aí basta vir aqui, tirar o filtro que as coisas aparecem novamente. Pessoal, entenderam aqui a ideia do filtro? Entendi. Pivar, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Eu geralmente uso bastante esse filtro, mas eu não seleciono a tabela toda. Eu só seleciono, por exemplo, a linha 3 aí, que precisa de nome, idade, Tá. estado civil, bônus. Pode dar alguma coisa errada? Porque ele funciona do mesmo jeito. Sim, ele funciona. Por quê? Porque ele entende. Só que, ó, quando eu seleciono a linha 3 aqui, ele vai selecionar tudo que está naquela linha. Tá vendo? Não sei se você notou. Deixa eu voltar aqui. Se eu quero apenas o nome aqui, ó, eu seleciono, por exemplo, essa quantidade aqui, eu quero que ele aplique o filtro nesta área específica. Então, eu venho aqui, filtro,
E ele aplicou só nesta coluna, ok? Voltar aqui, ó. Agora, se eu seleciono aqui, ó, apenas Estado Civil, ó, tá? Então, eu selecionei a célula C3, tá joia? C3. E aqui eu aplico o filtro, né? Ó, aplicar o filtro. Olha só o que ele fez. Ele colocou filtro em todas essa linha. Então, ele entendeu que eu quero colocar um filtro no título, né, desta coluna. Então, ele entendeu que tem uma coluna aqui, né? Desculpe, tem uma tabela, e efetivamente ele colocou, então, um processo de filtragem para todas essas colunas. Não tem nada de errado, né? Se é isso que você quer, então ele já entende, né, os dados em si e já aplica para você. Beleza. Isso. Então agora, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, mas se você quer restringir, sim, então aí você efetivamente pode fazê-lo selecionando, né, uma certa quantidade de células. Mais uma dúvida. Daí, por exemplo, eu fiz o filtro lá do Estado Civil. Tá. Eu quero só os solteiros, por exemplo. Tá. Aí ele vai me mostrar os 3 carinha lá, certo? Aqui, ó, Estado Civil, você quer só o solteiro. Isso. Aí você tira os demais aqui. Na verdade, você pode fazer o rápido, né? Você clica aqui, ó, seleciona tudo e clica apenas no solteiro. Certo. Aí apareceu os 3 carinha lá, que é o Roberto, o José e a Joaquina. Isso. Aí vamos supor que eu quero excluir esses caras aí. Daí, eu geralmente, seleciono, eu ponho lá o 5, o 8 e o 9. Eu seleciono as linhas, né? Uhum. Aqui. Isso. Você quer excluir o Roberto aqui, é isso? Mas seleciona os 3 juntos. Então, quando você seleciona os 3 juntos, o que está acontecendo? Isso que eu quero saber. Aí essas células ocultas que fica 6 a 7, elas excluem junto também ou não? Possivelmente sim. Para que você não tenha esse problema, ó, você faz o seguinte, ó, você clica no 5, aí com o Ctrl pressionado, aí você clica no 8, e aí com o Ctrl pressionado você clica no 9. Neste caso específico, não é para sumir. Vamos ver, vamos fazer o teste lá. Vamos vir em excluir aqui, ó. Excluir, excluiu, certo? Agora vamos ver aqui. Não, ele exclui todo mundo, ó. Não era para excluir, mas ele excluiu. Não, mas não é porque ainda está com o filtro do Estado Civil selecionado? Se eu voltar ao Estado Civil... Voltei, Vamos ver, ó. A gente excluiu as células... Eu não lembro mais como que estava, mas... então ele não excluiu não, tá certo. Olha lá. Com o Ctrl ele não exclui. Então vou só voltar aqui. É isso mesmo, ó. Tá vendo? A gente excluiu o 5, o 8 e o 9, certo? Então, com o Ctrl selecionado, não. Agora vamos fazer aquele outro teste. De selecionar todo mundo, tá? Aí eu acho que ele vai excluir. Vamos ver. Opa. Solteiro, ok. Então tá aqui, agora a gente vai selecionar esses aqui, excluir. Vamos tirar o filtro. Não, não exclui não, cara. Ah, legal. Não exclui não. Essa era a minha dúvida. Eu fazia mesmo assim, mas eu tinha sempre essa dúvida porque como a tabela é muito grande, e daí a gente não sabe mais dizer se tinha... Se foi ou não, né? Se foi ou não. Eu acho que nas versões anteriores ele excluía, tá? Por isso que eu tenho aqui comigo que é o Ctrl. Aí a gente, assim, para ter certeza absoluta, né? Se você estiver trabalhando com uma versão não tão atual, não custa nada, né? Você vai clicando aqui. Mas nessa questão do Ctrl, tudo bem, são 3 informações, ok, você dá o Ctrl, mas numa tabela grande, é surreal você ficar dando Ctrl em todos aí que você, né, precisa excluir, geralmente, uns 100 dados. Se você estiver trabalhando com a versão mais recente do Excel, você pode fazer, então, sem medo.
Beleza, obrigada, professor. E outra coisa também, né? Gente, faça, porque se der errado, você tem esse botãozinho aqui, voltar aqui, ó, ele volta tudo, né? Mas é quando a planilha é muito grande, eu entendo, cara, e as informações são aquelas mais dispersas possíveis, né? Você não tem como saber, né? Se deu certo, se não deu, se excluiu, se não excluiu, né? É complicado, realmente é complicado. Mas fizemos aqui e deu certo, né? Beleza? Mais alguma dúvida? Tranquilinho? Muito bem. E para finalizar, a gente não tem lá na apostila, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos só aqui voltar aqui ao nosso estado sem filtro. Vamos imaginar o seguinte, né? Que eu queira entender aqui, nesta tabela que nós temos aqui, o quanto que os solteiros e as solteiras vão receber aqui. Só que, para tanto, eu só vou fazer uma alteração aqui, tá? Aqui vai ser solteiro, solteira, tá? Aqui, viúvo e viúvo, casado e casada, né? E aqui, casado e casada, solteiro e solteira. E aqui, solteiro e solteira, tá? Só para a gente ficar com classes bem definidas, tá joia? Então, agora eu tenho como selecionar uma certa quantidade aqui, apenas por um indicador. Se a gente colocar agora o filtro aqui, ó, olha só que bacana. Agora, a filtragem de Estado Civil só vai aparecer 3 opções, né? Antes aparecia uma série, né? Então, agora eu posso só clicar no solteiro aqui. Então, eu clico, tiro, só solteiro, e ele vai aparecer todos os solteiros. Beleza? Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia aqui? Então, agora eu classifiquei. Tenho classes específicas, né? Muito bem. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu quero saber quanto que os viúvos vão receber de bônus. Eu quero saber quanto que os casados vão receber de bônus e quanto que os solteiros vão receber de bônus, né? Então, o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que fazer, por exemplo, uma classificação, né? Depois que nós fizéssemos uma classificação, nós, então, por exemplo, aqui, ó, a gente vem aqui, né, na tabela, vou pegar isso aqui. A gente vem aqui em classificação, classificar, ou classificação personalizada. Na classificação personalizada, aqui, ó, eu informo que meus dados contêm cabeçalho, ele contém cabeçalho, e eu quero classificar aqui, ó, por Estado Civil, tá? Então, eu quero classificar aqui por Estado Civil. E dentro do Estado Civil, eu coloco aqui, adicionar um nível. Dentro do Estado Civil, eu quero por nome. Então, ele vai ficar dentro do Estado Civil, a classificação por nome, ok? Dá um ok aqui, e ele classifica aqui, então, primeiro os casados, solteiros, e depois o último aqui, o viúvo, tá joia? Muito bem. Uma vez feito isso, agora eu quero fazer aqui, puxar, por exemplo, um subtotal aqui, tá? Mais ou menos a ideia aqui é de puxar um subtotal, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu posso inserir uma linha aqui, ó, inserir aqui, venho aqui, coloco aqui, ó, subtotal, né? E aqui, basicamente, eu puxo a somatória apenas dessa parte aqui. E vou fazendo isso, né, de tempos em tempos. Só que é fácil fazer quando a gente tem aqui 5, 6 linhas, né? Mas, e se a gente tivesse 1000 linhas aqui, né? Aí a coisa ia ficar complicada. Professor. Aí, oi, Fernanda. O senhor pode voltar nesse classificador? Opa, vamos lá. Que eu me perdi toda. Tá, ó, seleciona os dados. Aqui tem que selecionar os dados, tá? Que você quer classificar mesmo. Uma vez selecionado os dados, eu vou lá em classificar novamente. Só que agora eu não vou
clicar em filtro. Eu vou clicar aqui, ó, em classificação personalizada. Ok? Aqui ele já vem com aquela classificação que eu tinha feito, né? Então, deixa eu só excluir. Então, aqui não tem nenhuma classificação feita. Então, vamos fazer a classificação. Adicionar, ok? Só veja aqui, ó, se esta opção está selecionada. Meus dados contém cabeçalho, porque tem, né? Cabeçalho aqui. Eu quero classificar. A primeira classificação eu quero fazer por estado civil. Eu quero classificar lá. Primeiro os casados, depois solteiro, depois viúvo, depois separado e assim por diante. Quero fazer essa classificação, tá? Muito bem. Como que eu quero classificar? A ordem, né? De A a Z, de Z a A, ou seja, ordem crescente, decrescente, ou alguma outra que eu efetivamente estabelecer. Eu quero classificar em ordem crescente. Aí eu venho aqui novamente em adicionar um outro nível. Não precisaria, tá? Mas eu vou adicionar apenas para daí ficar em ordem alfabética dentro da classe de cada um dos estados civis, né? Então aqui, por exemplo, eu seleciono o nome e eu quero em ordem crescente, ok? Aí eu dou lá um ok e ele classifica para mim. Pegou, Fernando, o processo? Joia. Professor. Fale, Hudson. Uma dúvida bem ampla agora. O senhor comentou que é fácil fazer isso em 5 ou 6 valores, mas se fosse, por exemplo, essa planilha tivesse cheia de dados, eu teria que selecionar todos esses dados, esses 100 linhas aí que fosse. Sim. Não seria viável, por exemplo, eu chegar nesse triângulo aqui no canto esquerdo da planilha, em cima do número 1, e clicar nela para ela selecionar a planilha inteira? Ou existe alguma restrição contra isso? Ah, não. Sim, você até poderia fazer, mas quando a gente está trabalhando com dados específicos, assim eu coloco aqui, ó, aqui, né, o Hudson falou nesse canto superior esquerdo aqui da planilha, tem uma célula mágica aqui, né, que ela vai selecionar todas as células aqui da planilha, tá? Quando eu faço isso, eu também selecionei aqui, ó, o título da planilha, eu também selecionei aqui, ó, essas informações que estão aqui do lado direito, ou seja, coisas que efetivamente eu não quero neste momento, tá? Então, o que acontece? Se eu agora vier aqui em classificar personalizado, ele, está vendo que ele até viu que não tem nenhuma informação aqui, ó, e ele restringiu a seleção aos dados aqui, mas mesmo assim, olha só o que vai acontecer. Ele não está entendendo agora como sendo, como tendo, né, informações aqui interessantes ou relevantes. Ó. Veja que ele até tirou a seleção aqui da planilha e colocou só embaixo, mas mesmo assim ele não está entendendo aqui o que tem. Então, deixa eu só excluir aqui, ó. Quando eu tento adicionar um nível, ó, ele me aparece aqui, ele aparece apenas aqui, ó, coluna B, C, D, né? Ele não me dá muitas opções aqui de... Vamos até fazer aqui, ó, vamos fazer aqui uma seleção. Eu sei que o estado civil é na C, né? Eu clico aqui sobre a C, ó, olha só o que vai acontecer. Ele misturou tudo, né? Então, neste caso específico, Hudson, a gente tem que selecionar os dados que nós queremos efetivamente classificar. Entendeu? Então, vamos só voltar aqui. Então, por isso que neste caso, mas se a planilha for bonitinha, né? Começar aqui na célula A1, né? For certinho, não tiver dados como esse aqui do lado direito, do lado esquerdo, ou seja, do lado assim, que possam influenciar, aí sim você pode fazer dessa forma, tá? Que daí, inclusive, ele vai fazer a adequação. Então, nesse caso específico, então, a gente selecionou aqui, vem aqui, né, classificar, muito bem. Podemos aqui colocar em estado civil, ok, e ele seleciona, muito bem.
E aí a gente poderia fazer aquele esquema. Só que é impraticável, né? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos selecionar aqui a planilha novamente, né? E existe uma opção aqui em dados, né? Clica em dados. Aí a gente vai lá no finalzinho de dados, tem uma aqui, ó, uma opção que é subtotal, tá? Então aqui, ó, quando a gente clica em subtotal aqui, ele aparece aqui uma janela onde nós podemos selecionar que subtotal que nós queremos. Então ele já identificou aqui, ó, que esta planilha ele tem o quê? Títulos, né? Ou seja, ele tem cabeçalho. E aqui no cabeçalho, ele inclusive nos informa aqui, ó, nome, idade, estado civil e bônus, né? Então, o que ele fala aqui, ó? A cada alteração em, ou seja, eu quero fazer a subtotalização por qual informação? Lembra que a gente queria fazer por estado civil? Então, aqui, ó, a gente clica em estado civil aqui, ó. O que a gente quer saber? A gente quer somar, a gente quer tirar a média, o que a gente quer saber? Então, aqui são as principais funções aqui, tá vendo? No caso específico, a gente quer somar, tá? E aonde que vai haver a soma? Aí a gente seleciona aqui o único lugar, que é o bônus, tá vendo? Selecionamos o bônus. E aí a gente clica em OK. Aqui ele fala aqui, ó, subdividir os subtotais atuais, quebra de página entre grupos, não é o caso, e resumir abaixo dos dados. Eu quero também. Então, dá um clique em OK, e olha só o que ele fez, pessoal. Ele automaticamente, né, nos deu aqui, ó, o subtotal de casado, né, subtotal de solteiro, subtotal de viúvo, né, e puxou aqui embaixo, ó, o total geral. Ele fez tudo isso automaticamente. Então, se a gente tivesse 1000, ele faria também essa classificação, tá? Para a gente. O senhor não sabe quanto facilitou para mim essa informação. Eu faço uma gestão de uma planilha, são 15 empregados só. Só que essa planilha são registros de Fale Fácil, né? O que seria um Fale Fácil? São documentos que eles abrem, eles registram de desvios na área. E aí eu preciso fazer uma somatória disso por pessoa. A cada semana eu tenho que fazer um controle desse para entregar para eles terem uma ideia de quanto eles estão abrindo, tal, porque tem uma meta disso. E aí, cara, eu fazia isso na mão, um a um e nome a nome, empregado por empregado. Agora isso aí não, vai ser, nossa, facilitou 1000%. É bem prático, né? E a gente pode colocar aqui, nessa função de totalização aqui, ou subtotalização, a gente pode colocar, por exemplo, ao invés da somatória, a média, né? Você pode colocar o maior valor, você pode colocar o que efetivamente você... tem ali várias opções, ó. Então... Só o fato de conhecer a célula ali, a gente já entende o que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar, exatamente. Então, por exemplo, ao invés você quer, por exemplo, a quantidade de ocorrências, né? Então, você tem aqui, ó, contagem também. Você consegue fazer a contagem. Você consegue fazer a média, ó. A média, ok. Então, agora eu tenho a média, não a soma, né? Das informações ali. E aí vai. Né? Tá? Então, facilita muito. E se eu quisesse duas informações, por exemplo, eu tenho que inserir uma linha e aí nessa linha fazer a formatação, correto? Vamos lá. Por exemplo, o senhor me deu me deu ali casado, a média dos casados. Tá. Vamos supor que nesse média do casado eu tenho lá condição de risco e eu teria que ter também um outro valor de uma soma de comportamental. Então são 2 índices que eu preciso para avaliação. Então eu abriria 2 linhas e cada linha selecionaria uma. Vamos lá. Seleciono, subtotal. Então aqui, ó, você tem um determinado média,
e aqui. Aí, vamos imaginar que eu queira também fazer por idade, né? Ele não dá a opção de você fazer... Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Então, ok. E aí você falou internamente aqui, não é isso? É isso? Isso. Não, no caso, vamos, digamos que... Você quer, no solteiro aqui, você quer puxar a média deles, é isso? Não necessariamente, não. Nesse caso, eu queria, por exemplo, aqui na linha do bônus, né? Eu tenho a média do bônus. De casados, a média do bônus. Eu queria, no casados mesmo, ter uma média... ter uma média não, ter uma somatória. Ou seja, eu tenho a soma e a média. Para mim entender o que... Ou, por exemplo, a quantidade de aberturas, de registros e a média dessa quantidade. Ter valores simultâneos. Entendi. Eu acho que isso daí teria que selecionar mais linhas, no caso. Ou incluir mais linhas, não sei. Na opção rápida aqui, não tem como fazer. Pelo menos eu não sei como. Entendi. Porque ele faz essa subtotalização, ele faz apenas por um indicador. Tá bom. Entendeu? Só por um indicador. Entendi. Agora, se você tiver mais de um, você pode remover... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, mas interessante, isso aí já facilitou muito. Eu acredito que eu teria uma possibilidade assim, de uma demonstração mais clara se eu colocasse... se eu fosse inserir como fala? Se eu fosse inserir um gráfico, né? Sim. Aí sim. Aí eu acho que teria uma visualização um pouco melhor, né? Sim. Mas tá ótimo, esses dados aí já vai me ajudar muito. Vai facilitar bem a vida. Realmente não tem. Esse tipo dá para fazer de outro jeito, né? Mas esse formato automático, rápido aqui, né? Que é um atalho, neste caso específico, não tem. Estou vendo aqui se tem algum outro tipo, não tem. Esse caso específico que você quer, Hudson, tenta buscar alguma coisa aqui em consolidação, tá vendo aqui, ó? E aí você vai criando as suas consolidações. Eu acho que é aqui, tá? Se eu não me engano. Ok, agora é explorar um pouco mais. Isso, mas busca em consolidação, que eu acho que é basicamente o que você está querendo, né? Muito bem. Com essas informações aqui que eu passei para vocês, né, em mente, aí a gente cai lá na nossa apostila, nos exercícios, tá? Nos exercícios, os dois primeiros aqui são bem bobinhos, né? No sentido apenas da gente praticar, né? Ou seja, vai lá, calcula o lucro, etc., né? Coloca os dados e esse inserir o gráfico aqui, eu coloquei aqui, mas está errado, não é agora nesse momento, porque o gráfico a gente vai ver na próxima semana, né? E aqui também, ó, coloque a coluna nomes, né, em ordem alfabética, a gente viu como fazer isso, né? Caso a pessoa tenha 18 anos, acima escreva a situação maior de idade, e a gente já viu também como fazer isso com a função C, tá? Então, os dois primeiros aqui, ó, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Eu queria que vocês começassem a se atentar mais aqui a partir da questão número 3, que eu começo a trazer coisas mais, vamos falar assim, do nosso dia a dia, o que vocês vão utilizar no dia a dia das organizações, tá bom? Então, a gente vai começar
né, a entender o que efetivamente se espera aqui. Então, olhem só, vamos pegar aqui. Nós temos uma planilha inicial, né, com produtos, tem lá o produto A, o B, o C e o D, são 4 produtos. Nesses produtos aqui, ó, a gente tem lá um total que foi produzido e tem aqui o total, né, já com o rateio de cada um dos produtos, né, da eletricidade, da água, do escritório, da matéria-prima e do processo de manutenção que cada um dos produtos, cada linha de produção aqui, cada linha de produtos, ela requereu, né? Muito bem. Então, com base nessas informações e sabendo-se que a empresa em questão, né, teve como custo total de folha de pagamento na ordem de R$ 1.780,89, de aluguel de 700 e de segurança, os quais devem ser rateados pelos produtos de forma proporcional à quantidade produzida, tá? A gente quer saber basicamente essas informações, ó. Qual o custo fixo, qual o custo variável e qual o custo total por produto desta empresa, por produto. Quero também fazer o quê? Sabendo-se do custo total de cada produto, né, a empresa pensa em lucrar 42% em cada produto. Qual deverá ser o preço final, que efetivamente de revenda, né, de cada produto, né, levando-se em conta esta margem de lucro. Aqui a gente também não está falando ainda, não estamos incluindo coisas como impostos, né? Ainda não, né? ICMS, essas coisas. Então, bem simples, mas é apenas para a gente começar a ter essa noção. E se a empresa vender todos os produtos, qual que vai ser o faturamento? Então, não sei se vocês se recordam aí das disciplinas que vocês tiveram inicialmente, né? Possivelmente esses termos, né? Faturamento, custo fixo, custo variável, custo total, essas informações, né, vocês já devem ter, né, na cabeça de vocês muito bem separada e sabem discernir quais são essas informações. Então, com essas informações aqui, a gente consegue calcular tudo isso. Então, é isso que a gente vai fazer passo a passo, né, ao longo deste final desta aula aqui e na próxima aula. Isso, e tem também os outros exercícios aqui também, que são todos, né, que pegam os conceitos que nós vimos até agora e vamos, então, aplicá-los, né, em problemas um pouco mais reais. Tá joia? Então, vamos começar com esse daqui. Então, para tanto, né, eu vou copiar essa tabela aqui e levar isso aqui lá para o Excel. E eu vou disponibilizar aí para vocês essa informação. Então, aqui, deixa eu só salvar essa aula 6 aqui. Vou fechar, vou criar uma nova planilha. Ok? Então, aqui eu vou trazer a tabela e vou, inclusive, disponibilizar aí para vocês. Deixa eu só abrir aqui no formato Word, que aí eu consigo copiar a planilha. Vou colocar um pouquinho mais abaixo. Vamos ver? Muito bem. Eletricidade, água, escritório, matéria-prima, manutenção, total produto. Muito bem. Produtos. Deixa eu só tirar. Muito bem. Isso aqui.
salvar. Vou salvar aqui em aula. Aqui é 7, né? 7. 7 exercícios. Salvar. Agora eu vou disponibilizar aí para vocês. Acho que vocês já devem ter recebido aí, né? Então vamos voltar aqui. Muito bem. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Então vamos lá. Vamos começar par e passo, né? Então aqui, ó, são custos, mas já tem alguma coisa errada aqui. Tá vendo que ela tá pegando toda essa parte aqui, inclusive total produzido. Total produzido não é custo, né? Então, vamos clicar sobre custos, vamos tirar esse mesclar aqui, ó, só para que efetivamente a gente tenha essa separação. Agora, né, seria interessante fazer o seguinte, pegar esse total produzido aqui e jogar do lado do produto, né? Então, como que a gente faz isso? A gente coloca aqui, ó, vamos selecionar isso, né? Vamos copiar, copiamos a coluna como um todo. Aí a gente vem aqui, ó, clica aqui sobre a coluna B e clicamos aqui em inserir, ó. Então, automaticamente, né, quando a gente faz isso, ele sabe que a gente quer inserir aquela cópia lá. Então, ele já faz a inserção da cópia, né? Então, ele já trouxe para cá. Agora, a gente pode vir aqui e excluir esta coluna. Agora, ficou aqui, ó, produto, o total que foi produzido. E eu tenho aqui custos de eletricidade, água, escritório, matéria-prima e manutenção. Pelo conceito que vocês têm de custo, vocês acham que esses custos aqui são fixos ou variáveis? Variáveis. Muito bem! Então, se a gente não produzir nada, a gente não vai ter que pagar praticamente nada, né? Aqui, obviamente, tem lá os custos iniciais, mas efetivamente eles são classificados como variáveis. Muito bem. Lá na nossa apostila, está sendo dito também que existem outros custos. Opa, puxei errado aqui. Aqui. Puxei aqui. Outros custos aqui, ó, que são o de folha de pagamento, aluguel e segurança. Estes custos aqui, eles são fixos ou variáveis? Fixos. Fixos. Muito bem, então vamos aí colocar na planilha estes custos, ou esses outros custos, né? Então a gente coloca lá, por exemplo, folha de pagamento, aluguel e segurança. Muito bem, só que nestes casos, especificamente aqui, ó, eu não tenho o rateio deles, né? Eu tenho apenas o total. Então, aqui embaixo, ó, vamos colocar uma coluna aqui, ó, total, certo? Vamos puxar aqui, já começamos a puxar aqui, ó, igual, soma, e a gente pode somar aqui o total de produtos, né? Tem agora o total de produtos, a gente pode ter o total de eletricidade e assim por diante. Podemos somar aqui tudo, aqui, ó. Puxamos aqui a totalização aqui, até aqui. Então, agora a gente tem o total aqui embaixo, né? Vamos só fazer bonitinho aqui.
Deixa eu só também mudar a fonte, colocar todo mundo com a mesma fonte. Muito bem, coloquei todo mundo com a mesma fonte. Agora, o que a gente tem lá? O total de folha de pagamento, eu tenho só o total. Então, é 1.780,89, certo? É o 700 e é só o total. E a segurança é 58,90 e também só o total. Agora, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que ratear por produto esta quantidade aqui, ó, mas levando em consideração o total produzido, ó, total produzido. O total produzido aqui, ó, a gente já tem aqui os totais aqui puxados, né? Eu tenho o total e naquele produto X eu tenho a totalização aqui daquele produto. Muito bem. Aqui no caso, a gente vai fazer uma regra de 3, né? Ou seja, o total de produtos, né, está para este custo total, assim como esta quantidade do produto A está para um valor X. Então, uma regrinha de 3, certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Então, como que a gente faz isso no Excel? Então, a gente faz assim, ó. Então, lembra lá também do endereço absoluto, né? Então, tem coisas aqui que não vão mudar, né? Então, alguns valores aqui vão ser sempre os mesmos. Então, para onde é que eu vou? Aqui, ó, eu vou ter sempre as mesmas referências, que são os totais, né? Este total e este total aqui, a gente vai ter que trabalhar com valores absolutos. Como que isso vai funcionar? Então, ó, igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, pela regra de 3, multiplicar este total aqui, ó, que são do produto A, eu tenho que multiplicar pelo total da folha de pagamento, né? Este valor aqui eu vou dividir por este, né? Então, como que é isso? Igual, abre parênteses, né? Eu tenho lá, então, B5, tá? Que é o meu total do produto A, vou multiplicar pelo quê? Pelo meu total de folha de pagamento. Só que esse aqui não vai se alterar com o tempo, então eu tenho que colocar o valor absoluto, né? Ele está onde? Em H, então, 9. Então, ele está ali, ó. Então, ele acabou de ser indicado lá, ok? Agora, eu fecho aqui e vou dividir isso pelo quê? Pelo total de produtos produzidos, né? Que também eu vou ter que utilizar uma referência absoluta, que é no B9. Então, tá ali, ó. Agora, assim, ó, se eu teclar Enter, ele vai me trazer aqui, então, o total rateado da folha de pagamento para o produto A. Agora, olha só, como eu utilizei as referências absolutas, aonde é que tem que ser, e as relativas, aonde tem que ser, agora basta copiar aqui para baixo, ó, e ele vai me dar o rateio certinho, tá vendo? Ó, trazendo os valores, né, correspondentes a cada um dos produtos. Ok, pessoal? Entenderam a ideia aqui? Então, a gente está aplicando, né, tudo aquilo que nós vimos nas aulas passadas. Professor. Fale, Hudson. Gerou uma falha no meu aqui. Sim. Na hora que eu puxei, ele deu um asterístico div/0. Deu uma falha, alguma coisa. E você colocou exatamente como está sendo mostrado aqui na tela? Vou conferir essa fórmula, então. B5 vezes... Espera aí, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vê se realmente está em B5. Tá? Não, faltou só o cifrão na segunda fórmula do B9. Aí ele também se deslocou
E aí, quando ele se deslocou, ele pegou um valor 0. E aí, ele dividiu por 0, não pode, né? Perfeito, agora deu certo. Show de bola. A mesma coisa nós vamos fazer para aluguel e para segurança, né? Então, se a gente copiar aqui, ó, para cá, para aluguel e segurança, pode ser não, nós vamos ter que mudar. O que a gente vai ter? A única coisa que nós vamos ter que mudar aqui, ó. O C5, tá certo? Não, continua sendo B. Então, a gente muda aqui para B, né, que é onde ele tem que pegar o total ainda, né? Só que agora a referência aqui, ao invés de H, a única coisa que a gente vai mudar aqui é o I, ó. Por quê? Porque o B9, ele continua sendo B9, tá? Então, aqui fica assim, ó, B5 vezes o I9 dividido por B9, tá? Então, teclando Enter, agora sim eu tenho a referência correta, aí basta colar para baixo, ok? E aqui, a mesma coisa, a gente pega aqui e coloca B5, que é onde tem o total daquele produto A, e aqui a referência, ao invés de J, ao invés de H, a gente coloca J. O resto tudo igual, Enter, e aí arrastamos para baixo, pronto. Agora sim, nós temos os valores rateados aqui de uma maneira adequada. Tá? Vamos agora colocar, né, aonde é valor, né, só para a gente não confundir aqui. Né? Então, vamos colocar moeda. Então, agora temos aqui valores e aqui quantidades. Tudo bem por enquanto? Agora, oi, pode falar. Eu só me perdi na sequência da regra de 3. Qual foi o raciocínio que o senhor fez? Tá. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer aqui, tá? A regra de 3, a gente fez o seguinte, ó. A gente tem aqui o total por produto, tá? Total por produto. E isso implica no quê? Num total, por exemplo, da folha de pagamento. Tal folha por produto. E a gente tem aqui, ó, o total dos produtos e aqui tem total da folha de pagamento. Então, o que a gente quer, ó, a gente quer descobrir esse daqui, ó, que é o total da folha de pagamento por produto, que vai ser o nosso X, né? Vamos falar assim, ó, nosso X. Então, a gente multiplica aqui, ó, este total por produto, que no caso, vamos pegar do produto A, ó, que é 789, então aqui vai ser 789, tá? A gente multiplica pelo total de folha de pagamento, a regra de 3, né? Só para a gente forma. A gente vai pegar aqui, ó, vai multiplicar com esse aqui, certo, Fernanda? Sim. Isso por esse. O que é o total aqui? O total aqui é 1.780,89, certo? E o resultado desta multiplicação aqui, nós vamos dividir pelo total aqui de produtos para achar o X. Certo? E aqui está 239. Entendeu? Se não entendeu, eu faço de outro jeito. Aí a gente pegou as referências aqui, ó. Então aqui, ó, a gente pegou a referência. Aonde que está o total de produto? Está em B5. Então a gente colocou lá B5. Vezes o quê? Total da folha de pagamento. Onde está o total da folha de pagamento? Em H9. Isso aqui entre parênteses, né? Porque eu quero primeiro esse resultado.
para depois dividir por quem? Pelo total dos produtos, que está onde? Em B9. E aí a gente colocou os valores aqui, ó, os endereços, né, absolutos, porque a gente vai utilizar ao longo dos outros produtos aqui para calcular também. Então, essas duas referências aqui, ó, nós colocamos como absoluto, por quê? Porque nós vamos utilizar para todos os outros produtos, mudando apenas a referência do total daquele produto especificamente. Fernanda, e aí? Entendeu? Ou eu faço de outro jeito? Beleza, professor. É que eu tô tentando só me conectar com a regra de 3. Ah, sim. O raciocínio da regra de 3, mas o esquema para ficar fácil aí para sair essa conta, eu entendi. Entendeu? Uhum. E a regra de 3 também, entendeu? Eu lembro da regra de 3. Eu só preciso, depois, mais tarde, eu revejo a aula, para eu me entender qual foi o raciocínio que o senhor teve aí. Ah, tá bom. Mas está pedindo na apostila, não está isso? Tá pedindo na apostila, mas não está mostrando como fazer na apostila. Não, mas é quando eu ver o que está pedindo, eu vou entender. Mas eu entendi o sentido. Tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui. A sua dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas. Ixi. Acho que está conectado. Ok. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma informação falando o seguinte, olha, eu tenho um aluguel de eu não sei lá, 1.780 e 89, acho que é esse o valor, tá? Este aluguel aqui, ó, é o total. E ele está pedindo para ratear este aluguel, ratear esse aluguel com o produto A, B, C e D, de acordo com o total produzido, tá? Vamos imaginar o seguinte, que o produto A foi 50, o produto B foi 20, o produto C foi 30 e o produto D foi 50, tá? A gente tem que ratear esse total com proporcionalmente a isso, né? Então, se a gente somar aqui, ó, nós vamos ter 150 itens que foram produzidos. Então, pela regra de 3, né, o que corresponde? Este total aqui, ó, ele corresponde a esse total. Agora eu quero saber o seguinte, ó, quanto é que eu vou dividir isso aqui, ó, né? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, correspondendo a cada um destes valores aqui. Então, pela regra de 3, como que a gente faz? 1.780 e 89 está para 150, assim como x, que no caso aqui, vamos pegar aqui Azinho, né? Azinho, tá? Azinho, está para 50. E aí, ó, como que a gente faz? Cruza aqui, não é isso? Então, este valor total aqui, 1.780,80, a gente vai multiplicar por 50, e isso tudo aqui a gente divide por, né, 150.
E aí a gente pode transferir isso para lá, a gente vai ver que isso aqui está num determinado local, isso no outro e isso no outro, né? Então, o que a gente mostra aqui? Este lugar aqui e este lugar aqui, ou seja, essa informação e essa informação vão ser fixas. Por isso que a gente utilizou a referência absoluta deles. E, ao longo do processo, eu só vou alterar o quê? Esses valores aqui. Relembrou, Fernanda? Entendi. Então, daí, o proporcional do produto A, quanto em proporção de aluguel ele vai custar? Exatamente. Entendi. É exatamente isso que nós fizemos ali, né? Então, quando a gente fez essa fórmula aqui, a gente colocou a fórmula a regra de 3, né? E, efetivamente, o 590 é o proporcional ao aluguel de 1.780, que é o proporcional a essa quantidade de produtos aqui, 789. Aí já funcionou para saber a proporção do pagamento, do aluguel e da segurança. Isso, daí a gente só fez a adaptação, né, colocando... Para a célula específica, né? Os valores aqui de aluguel e segurança específico. Nossa, quando a gente aprende a usar isso aí, é muito prático, né? Muito, muito. E o Excel ajuda bastante, né? Muito bem, pessoal, a aula, o tempo nosso já terminou, então na próxima aula a gente retoma a partir daqui, tá joia? A partir daqui a gente retoma e vamos construindo isso. Tem muita coisa ainda a ser construída aqui, né, para a gente chegar naquelas respostas desejadas, tá joia? Muito obrigado pela presença de vocês hoje, né? E nos vemos na sexta-feira de madrugada. Um abração para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa semana.